O tema de agora é governança e segurança em novas tecnologias. E nós temos o prazer de convidar para que venha aqui a nossa arena, ela, Amanda Martins. Muito bem-vinda, Amanda. Amanda é arquiteta de segurança da Dell. Então, por favor, fique à vontade, boa apresentação. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Acho que essa aqui é a última, né, antes do almoço. Então, eu prometo que eu não vou entediar vocês nesses... para quem não me soa, ainda é bom dia. Só para ter um minutinho aqui para me apresentar, eu faço parte do time de serviços da Dell. Hoje, então, a gente queria aproveitar e até apresentar um pouco para vocês um pouco do que nós entendemos como é o nosso posicionamento, algumas visões nossas de mercado e trazer para vocês uma visão de que aposto que todos vocês aqui já tiveram algum contato, né, com a nossa empresa, mas talvez não com os pontos que eu vou apresentar aqui hoje. Tá? E antes da gente começar, deixa eu aproveitar que tem bastante gente aqui, né, 180 graus, fazer uma perguntinha. Antes da gente começar, queria trazer uma provocação aqui para vocês hoje. E, assim, esse aqui acho que é o melhor público de todos para a gente falar, porque da equipe que está aqui, todos vocês que estão aqui hoje, foram os grandes viradores de jogo, né, aqui no Brasil, para a gente conseguir transformar segurança como a gente vê, com uma visão mais voltada para riscos, muito mais próxima dos negócios. Mas, quando a gente traz para esse mercado, né, todo assim, revolucionário que a gente tem de tecnologia, vocês ainda acreditam que a gente é visto como um blocker, como aquela grande barreira para a inovação? Ou vocês acham que a gente conseguiu ultrapassar isso aqui e se tornar um habilitador de negócio? Alguém aqui ainda acredita, não necessariamente nas empresas de vocês, mas vocês ainda têm essa visão, conversando com colegas de tecnologia, de áreas de negócio, podem falar para mim, alguém ainda acha aqui que nós somos vistos como blockers hoje? Ou não, conseguimos mudar? Sim, né? Sim, eu tenho, como eu estou, né, no meio das gerações aqui, a gente acaba interagindo bastante com times mais jovens, um time voltado para transformação digital e para as mudanças que a gente tem. Hoje, assim, palavra-chave é para a gente falar sobre disrupção, transformação digital. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu um comentário no LinkedIn dizendo foguete não tem ré. Então, a gente sempre comenta sobre as nossas situações aqui de gato e rato, né? De nós como perfis de segurança sempre acompanhando, buscando e tentando interagir com esses panoramas de tecnologia, mas a gente sabe que é difícil. E muitas vezes, pelo menos na minha percepção, do que a gente vê de colegas aqui de serviços consultivos, a gente não necessariamente consegue. Porque o ritmo de transformação digital é um absurdo. O tempo todo a gente está vendo ali executivos, toda a frente conectada, né, no digital hoje, falando, não, eu quero inovar, o que você vai me trazer de novo? O que a gente vai mudar do mercado? O que a gente vai criar de novo aqui? Que vai ser um novo conceito para mudar como a gente vê tecnologia. Se a gente for, até trouxe aqui um exemplinho, né, sobre novos produtos e conceitos que mudaram o mercado como a gente vê. Streaming, por exemplo. É uma coisa que a gente não precisava tratar e hoje está ali, bombando. É o padrão do que a gente vê. Isso é o efeito do que a transformação digital tem hoje, mas e o que isso faz conosco, né? Nós, os profissionais de segurança de TI, que tem que buscar e tentar correr atrás dessa estrutura e desse prejuízo, né, literalmente. Porque nossa missão, né, e a nossa versão old school das escolas de segurança, falando de, poxa, a gente tem que permitir que o negócio evolua da melhor forma possível. O objetivo das nossas empresas é ganhar dinheiro, e a gente tem que tentar permitir que eles continuem ganhando dinheiro. Só que o que o resto do mundo não vê, e a gente vê até demais, é um exemplo, e eu coloquei aqui propositalmente uma imagem insana, assim, de qual que é o panorama do que a gente tem que lidar. Então, inclusive, parabéns aí a todos os colegas, os parceiros, apresentando uma série de soluções, inovações e buscas para que a gente consiga olhar para esse ecossistema hoje. Hoje a gente olha, né, centrado em dados, porque muito do cenário de ameaças que a gente tem sido, de fato, em busca de roubar, tomar posse, fazer alguma coisa com essas informações, mas a joia da coroa está ali, e todo o resto. Desde a forma como os nossos usuários trabalham hoje, Shadow IT, que é um termo que já não é novo, mas ainda existe, né? Porque enquanto a gente está aqui acompanhando a implementação de um projeto, uma equipe de tecnologia já começou a construção de um negócio completamente novo, às vezes a gente é pego de surpresa.
dentro desse ecossistema e dentro desse ritmo insano aí de forma geral, bom, o que a gente pode fazer? Trazendo aqui um pouco para vocês da nossa percepção, e também não contando nenhuma novidade, porque tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu termos desse tipo, mas a gente sempre tem que buscar essa corrida versus o elo mais fraco das nossas correntes. Tenho certeza que aqui, dentro dos expertises aí dos times de vocês, das equipes de vocês, às vezes a gente tem uma turma muito boa em proteção voltada à privacidade, olhando para a infraestrutura, às vezes não, às vezes aplicações, e por aí vai. Mas a gente está sempre no prejuízo, se a gente for olhar assim. E sempre no prejuízo pode ser um pouco complicado, pode ser especialmente perigoso. Se a gente for olhar toda essa visão aí das tendências de mercado e da consequência e infinito número de novas ameaças aparecendo. Tá? Eu não sei se eu vou conseguir voltar aqui, mas eu acabei passando. Queria trazer uma visão interessante. O Gartner lançou alguns, dentro dos papers que eles colocaram para esse ano aqui para segurança, cybersecurity, privacidade de forma geral, um deles que eu queria colocar agora é um paper falando sobre tendências para 2022. Quais são as tendências que a gente vê para 2022 quando a gente pensa no papel de vocês, dos líderes, de forma geral, CISOs, todos esses papéis executivos de segurança hoje? Porque a gente viu nos painéis aqui, eu achei incrível, porque eu tinha montado esse material e falei, nossa, é exatamente a realidade hoje. Pessoal, sem dormir, tendo um papel que foi acumulado, infelizmente, ao longo dos anos, como a pessoa que tem que cuidar de tudo. E a gente sabe que isso para vocês é impossível, porque nós somos seres humanos, e o ritmo de tecnologia é sempre muito maior do que a gente consegue comandar. E existe uma busca, vamos esperar, que essa tendência se concretize, inclusive, de que a misconcepção, o erro aí da definição de que os líderes têm que ser as pessoas que vão prevenir os problemas, que todo risco de segurança tem que ser responsabilidade do time de segurança. A empresa inteira trabalhando, mas o risco é só do cara de security. E um terceiro ali é não, vocês são sempre o bloqueio para o sucesso. Eu quero lançar um produto novo, o cara de segurança não deixa. Eu quero subir uma VPN nova, uma API nova. Putz, o cara de segurança não libera o chamado. É sempre assim, Eu imagino que a gente tem uma mudança de cultura muito intensa para fazer, mas esse tipo de situação acontece bastante. E aí essa busca dessa tendência é de que, eventualmente, vocês, os líderes, se tornem referências para facilitar e trazer uma questão de gestão, para buscar uma redução aí dessas barreiras entre risco e oportunidade. E, por último, que os gestores de segurança de forma geral sejam os habilitadores de novos negócios. É bonito falar assim, Agora, poxa, como? Habilitar e permitir que novos negócios sejam funcionais aí em tempos hábeis, porque a gente sabe que times de produtos não é tão... Olha, eu quero lançar um produto novo, eu tenho 3 meses para trazer ele no MVP no ar. Você fala, mas meu time já está com um cronograma de projetos para os próximos 3 anos full time. A gente sabe que é difícil. Então, existe esse aqui é o primeiro ponto que eu queria trazer. Esse aqui é o primeiro sobre a previsão do Gartner. E esse segundo aqui é um paper muito interessante que fala sobre como que a gente consegue se preparar para atender ameaças imprevisíveis. Ameaças imprevisíveis no sentido, a gente não consegue saber quantos zero days tem disponíveis hoje. Zero days, por exemplo, que nenhuma das tecnologias que a gente tenha consigam capturar. A gente sabe que, especialmente no Brasil, nós temos profissionais aqui de segurança que são em níveis fora da curva mundial. A gente não consegue prever tudo. A gente pode ter uma série de tecnologias, processos, pessoas no ar, e mesmo assim alguma coisa pode dar problema. A gente percebe hoje, infelizmente, com a quantidade de incidentes que tem se concretizado. E uma das estratégias, um trabalho que pode ser feito, que eu também fiquei muito contente de ter visto aqui essa tendência, que é a partir daqui que a gente vai replicar para o mercado, que alguns dos horizontes que a gente pode trabalhar para construir essa capacidade de habilitar novos negócios, pode ser que esteja num ponto focado em resiliência cibernética. Bom, já que eu não consigo garantir que eu consigo me prevenir de tudo que pode acontecer, eu tenho que pensar num trabalho no horizonte onde não importa o que acontecer, eu consigo voltar para o jogo.
batendo naquela tecla de, poxa, nós temos a oportunidade de ser habilitadores de negócio, eu tenho que conseguir trazer o meu negócio de volta para o ar para que minha empresa continue fazendo o que ela faz melhor, né? Ganhar dinheiro. Tá? E aí, dentro desses horizontes aqui, de quando a gente fala sobre esses trabalhos feitos pelo Gartner, tem uns ciclos que podem ser feitos, né, de trabalhos aqui contínuos de preparação. Então, outra coisa que o pessoal discutiu aqui de manhã sobre planos e testes, né? Achei maravilhoso, gente. Eu não mexi na apresentação agora de manhã e deu certinho. Planos e testes, porque a gente tem que continuar fazendo a roda girar. A gente não consegue correr atrás do prejuízo, mas não significa que a gente não precise tentar. O segundo deles, eu não vou testar se tem um pointer aqui, porque se eu mudar de slide eu não vou conseguir voltar, eu vou passar vergonha com vocês. Tem um segundo ali, que é um trabalho que pode ser feito em semanas, em níveis de melhorias dentro dos nossos runbooks, protocolos, testes, trabalhos de melhorias sobre capacidade de nossa forense, comunicação entre áreas. Porque, infelizmente, todos os nossos executivos aí que passaram por ataques de ransomware devem ter tido o celular tocando incessantemente por todos os dias, né, até retorno à normalidade. E esse não é nem de longe o cenário que a gente quer. Alguns cenários a gente não pode prever, mas o controle sempre ajudou, né, a reduzir a chance disso acontecer. O terceiro, um modelo de adaptação. Então, eu tenho um trabalho contínuo, tenho um trabalho de melhoria periódica. Agora, eu posso ir me adaptando ao longo dos meses. Meus cenários de ataque vão mudar, as minhas ameaças vão mudar. O que a gente está vendo de ataque de ransomware hoje já evoluiu um absurdo, por exemplo, comparado a 2 anos atrás. A gente vai olhar ali para TTPs, padrões de ataque, padrões de rede, padrões de movimentação, estado da arte, a galera está mandando bem. Isso é ruim para a gente? Sim, mas isso prova um conceito aí contínuo de evolução. E aí é onde entra um trabalho possível de programas de projeto, programas de segurança. Eu não sei se a Fabiana Tanaka, que apresentou ontem sobre o programa executivo de segurança da Leroy ontem, foi um exemplo perfeito de como isso é factível. A gente não consegue chegar em maturidade, né, de 0 a 100 do nada, mas existe um formato que isso pode existir existe um modelo que a gente pode seguir para fazer isso andar. E aí, por último, uma questão de gerenciamento e estratégia de médio prazo, que aí, bom, eu estou falando com quem conhece aqui, né? Então, vocês que fazem essas estratégias hoje. O legal foi eu conseguir trazer isso num panorama para dizer que, se a gente for olhar para esses 4 horizontes de tempo, a gente consegue ter uma visão de se prevenir para aquilo que a gente já conhece ou para aquilo que os nossos times conseguem identificar de padrões. E aí, conforme esse trabalho evolui e esses ciclos eles vão se expandindo ao longo do tempo, a gente também consegue ter a capacidade ali de se preparar, inclusive para ameaças que a gente não consegue prever, a gente só consegue reagir. Dentro desse panorama, eu acho, assim, só um reforço, né? Isso aqui também é uma das estratégias dentro desses papers, né? O Gartner é uma ótima referência para a gente, para tentar buscar aí uma tendência mundial, né, para esses trabalhos. E dentro desse modelo, queria só deixar aqui para vocês, porque caso vocês não conheçam, a Dell tem uma divisão focada em resiliência cibernética e serviços voltados também para suporte a projetos e processos de segurança. Tá? Eu coloquei aqui 3 pilares e eu realmente não vou exaurir vocês para falar disso. Queria só deixar essa mensagem de que, caso vocês tenham alguma visão hoje, e nós temos alguns cases, inclusive, que eu não posso abrir aqui publicamente, mas um a um com vocês, caso vocês tenham interesse, de clientes de diversos segmentos e tamanhos que a gente tem ajudado com planejamentos estratégicos. Realmente, comparar controle, projeto, avaliar nível de maturidade, dar um suporte ao longo do tempo, para que caso vocês não consigam, tenham dificuldade com orçamentos, com expansão, melhorias de trabalho das equipes, tudo isso conectado com tecnologias, porque nós temos um time consultivo experiente, né, nesse sentido, a gente pode contribuir e ajudar vocês. Olhando também para toda uma divisão nossa, proativa de controles de segurança também, porque acredito que a maior parte de vocês talvez não conheça, mas a Dell ela adquiriu uma série de divisões, tá? E outras empresas de segurança, como por exemplo a SecureWorks. A Netscope já foi parte do nosso arcabouço ali de ventures. Então existe um nível técnico também de controles e tecnologias aí de diversas frentes, que caso vocês tenham alguma visão, tenham interesse de avaliar, expandir, ou talvez consolidar isso num vendor só, a gente tem essas capacidades. E por último, quando a gente olha especificamente para a resiliência,
olhando ali em como é que eu dou garantia para a continuidade dos meus negócios, não só processual e não só tecnologia, talvez conectando um pouco mais todas essas atividades, porque a gente sabe que é difícil. A gente tem um time de TI, de infraestrutura tocando um data center de um lado, um time de arquitetura olhando para a cloud do outro, um time de segurança ali no meio tentando acompanhar todos esses projetos, e a gente sabe que isso não é fácil. Essa orquestração e esses trabalhos para a gente conseguir buscar ali uma versão de imutabilidade dos dados, pensando numa recuperação, por exemplo, ou numa destruição dos arquivos aí, desde backup contra ataques de ransomware, numa análise preditiva ou algum suporte para identificar algum tipo de corrupção dentro dos documentos ou dentro das infraestruturas dos nossos clientes, a gente tem capacidade técnica para tratar e dar suporte para isso. Caso vocês tenham interesse, a gente tem alguns cases públicos, inclusive, que foram apresentados recentemente, que a gente pode repassar e trazer algumas informações. E aqui só deixando por alto para vocês um exemplo de como que o nosso time consultivo consegue dar suporte numa linha estratégica. A gente fala de roadmap, e às vezes a gente sabe o que fazer, só pode ter alguma dificuldade de colocar tudo isso no papel, trazer um business case, transformar isso num modelo contínuo. Esse é o tipo de serviço hoje que a gente executa com os nossos clientes, tá? com o nosso time de consultoria aqui no Brasil e América Latina. Esse aqui é um dos nossos padrões de trabalho. Além disso, uma parte desses serviços consultivos, por exemplo, a gente consegue fazer para endereçar problemas específicos. Amanda, meu time, a gente está querendo tratar, por exemplo, com DR em nuvem. Eu não tenho nada a ver de tecnologia da Dell aqui. Quero uma ajuda com estudo para fazer um trabalho desses. Zero footprint DR. Quero trabalhar com modelos de automação do meu ambiente de disaster recovery. Esses são exemplos de serviços que a gente consegue contribuir, que acabam não aparecendo dentro da nossa estrutura e do nosso marketing hoje de mercado. Tá? Mas, bom, só para a gente fechar aqui, a situação e a estrutura do que a gente vive hoje, dentro... Poxa, eu não vou entediar vocês aqui com a lógica das nossas evoluções industriais. Mas a gente tem visto alguns grandes movimentos com características específicas. Tá? Movimentos ali desde padrões de revolução industrial, os trabalhos que a gente tem com produção em massa. Hoje nós estamos numa era muito voltada para software e digital. É para isso que a tecnologia tem levado, mas a gente não sabe necessariamente onde a gente vai parar. Todas essas estruturas de SRE, práticas DevOps, modelos de Value Stream Management, todo esse trabalho feito no dia a dia por times que trabalham, por exemplo, com engenharia, que muitas vezes os nossos times de segurança podem nem ter contato. E a gente ainda vai evoluir disso, mas não sabe para onde. Tá? Então, a mensagem que eu queria colocar aqui hoje é que nós temos esse cenário de incertezas. Esse é o padrão. Inclusive, o Ale Domingos deixou aqui mais cedo o conforto perante a incerteza. E dentro desse modelo, pode ser uma possibilidade de avaliar e pensar aqui uma estratégia de recuperação e resiliência, tá? Mais do que recuperação. Uma estratégia resiliente para que a gente consiga ficar de pé aí nas piores situações, porque teimosos todos somos. Deixar meus parabéns abertos aqui para todos vocês hoje, porque isso não é um trabalho para todo mundo, tem que ter muito sangue frio. E que essa pode ser um trabalho ou uma estrutura de que a gente se torne um habilitador de negócios, para permitir com que os times trabalhem e cresçam das formas que eles precisam crescer para alavancar as companhias, e que a gente fique como um suporte e como a última barreira ali, se o pior caso acontecer. Tá? Foi um prazer falar com vocês. Obrigada por terem esperado um tempinho antes do almoço. Muito obrigada. Muito bem.